Este audiolivro é uma versão da publicação original impressa. A maioria das páginas tem fundo branco e textos em preto. Todos os textos aparecem inclinados. Todas as ilustrações que aparecem no livro são composições gráficas estilizadas em preto e branco com alto contraste, de estilo minimalista e abstrato. Geração Zonza. Mais de 50 poemas sobre homens 50 a mais. Ricardo Schmidt Carvalho. A capa do livro apresenta um design minimalista com fundo cinza e tipografia contemporânea, em cor preta. Centralizado e ocupando a metade inferior da capa, está a imagem dos braços e mãos do autor. Do seu pescoço, surge uma imagem com linhas paralelas que lembram escadas tridimensionais onduladas, que culminam nas letras que compõem a palavra Zonza, do título do livro. Cada letra está num tamanho e inclinação diferente, em fonte preta. Na margem superior direita, em sentido vertical, o nome do autor em letras pretas. Uma coisa bem importante em Geração Zonza, de Ricardo Carvalho, é o equilíbrio entre uma voz mordaz, cáustica e uma bem-humorada ambiguidade. Neste livro, o autor tanto responde quanto questiona sua própria maturidade em um mundo em mutação vertiginosa. Em poemas que fazem fronteira com a prosa, Carvalho não disfarça alguns desenganos, mas o faz com sagacidade na expressão verbal, como lemos nos versos: cada cabeça uma caveira, cada vivente um entrevero. Outra qualidade do autor é a capacidade de tratar de uma grande diversidade de temas sem pruridos nem puritanismos. Seu uso das ambiguidades afeta a estabilidade da mensagem, criando uma oscilação entre os contrastes com que trabalha. Junto ao espetáculo grotesco da potência humana se esvaindo pelos dedos, há o abafamento da mente inquieta em prol de uma conexão mais ampla com o mundo. Em pontos como este, sua trilha é puramente orgânica: beber água e nunca parar de respirar. Como exemplo de seu tratamento do aqui e agora, há uma tensão entre uma sutil queixa amorosa e a bronca com a tecnologia. Por que essa súbita falta de solidariedade humana e excesso de cumplicidade e vontade de intimidade com um aparelho impressiona sua capacidade de tratar o tema juntamente com uma alfinetada amorosa? De você eu esperava mais, meu amor. Por essas e outras que brindamos a arte de Ricardo Carvalho. Saúde! Mário Henrique Domingues é poeta, autor de Paisagem Transitória, editora Ciência do Acidente, 2001, e Musga, edições Mirabilha, 2010. Na orelha do livro, sobre fundo branco, texto em fonte preta. Agradeço a Luciana Martins e a Lilian Nacarrodo por me chamarem a atenção para o edital e me animarem a realizar esse projeto. A Karine, ao César, ao Mário e ao Jairo pelo apoio e competência. Ao João Pedro por me encorajar apenas sendo quem é e fazendo o que faz. Ao Zé Dalmo e à Dona Graça pela oportunidade. E à psicoterapeuta Sueli Cardoche, in memoriam, que me ajudou a aprender a prestar atenção no que eu falo e levar isso a sério. Capa e projeto gráfico, Karine Cavalmura, Lumen Design. Ilustrações, César Marquezine. Revisão, Jairo Rodrigues e Luciana Martins. Impressão, Multigraphic, gráfica e editora. Ficha catalográfica. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. Câmara Brasileira do Livro, SP Brasil. Carvalho, Ricardo Schmidt. Geração Zonza, 50 mais poemas sobre homens 50 mais. Ricardo Schmidt Carvalho. Ilustração, César Marquezine. Curitiba, PR. Edição do autor, 2025. ISBN 978-6501-38127-5. 1. Poesia brasileira. 1 em algarismo romano. Marquezine César. 2 em algarismo romano. Título: 25-26035. CDD B 869.1. Índices para catálogo sistemático. 1. Poesia
Literatura brasileira, B869.1. Bibliotecária, Eliane de Freitas Leite, CRB 8/8415. Em fundo branco, um grande quadrado preto vazado contém os dados bibliográficos da publicação impressa. Geração Zonza. Mais de 50 poemas sobre homens 50 a mais. Ricardo Schmidt Carvalho. Curitiba, 2025. Lei Paulo Gustavo, Fundação Cultural de Curitiba. Em fundo branco, uma imagem com o título e subtítulo do livro, similar à da capa, centralizada com inclinação à esquerda. Na margem superior direita, em sentido vertical, aparece o nome do autor. Sou ninguém. Tu és quem? És tu ninguém também? Então somos um par. Fala não. Certeza vazar. Tristeza ter que ser alguém. Exposto, tipo sapo. Dizer seu nome verão todo, a um brejo estupefato. Emily Dickinson. I'm nobody, who are you? Tradução minha do poema publicado em Poems by Emily Dickinson, Second Series, conhecido por mim em O Anticrítico, Augusto de Campos, editora Companhia das Letras. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Álvaro de Campos, a.k.a. Fernando Pessoa, poema em linha reta, O Eu Profundo e os Outros Eus, editora Nova Fronteira. Página em fundo branco apresentando o sumário do livro, em fonte preta, inclinação para a esquerda, contendo o número das páginas do prólogo, dos 8 capítulos e do pós-fácio do livro. Prólogo, em outro plano mental. Texto escrito em fonte aumentada, cor branca sobre fundo preto. Nas páginas seguintes, os poemas aparecem em fonte preta sobre fundo branco, com títulos em fonte aumentada também na cor preta. Ano Novo. Começo limpando a mesa, o desktop, o coração e os ouvidos. Começo com uma promessa que é dívida, projeto aprovado e cronograma de ação. Começo com fé e duvido, o corpo, a pauta e um livro paralelamente. Começo com academia, fisioterapia, ultrassonografia e Jesus intermitente. 100 poemas em janeiro. 100 poemas, ó céus, até dia tal. Calma, não pense assim. Pense, mês que vem é carnaval. Vai ser um desfile de versos requebrando no teclado. Pé no chão, quebra a meta em submetas e submeta-se. 10 por mês, o ideal. It's official. Depositou hoje, my lord, o órgão do governo. Com dinheiro dos contribuintes, empoderou-o a livro, Alteza. De poemas, sim, é oficial. Comunicarei à equipe e podemos começar. Quem sabe uma caminhada até a janela, olhar as nuvens, lembrar de alguém que morreu ou que está vivo. Na página direita, uma ilustração apresentada dentro de um retângulo inclinado que ocupa quase toda a página. Na parte central superior da ilustração, um grande círculo branco sobre fundo negro, semelhante à lua cheia em um céu noturno. Dentro deste círculo, algumas linhas finas e diagonais em preto cruzam uma pequena porção do espaço branco, como galhos ou fios delicados. Na parte inferior, há uma composição fragmentada com formas geométricas irregulares em branco, como retângulos e círculos, evocando uma cidade vista à distância durante a noite, com seus pontos luminosos contrastando com a escuridão. Primeira parte. Olhe ao redor. No canto superior da página esquerda, uma ilustração com fundo preto e formas abstratas brancas que sugerem uma criatura estilizada, com um olho circular. No restante da página, sobre fundo branco, aparecem os mesmos tipos de linhas paralelas da capa, que criam efeitos de ondulação e perspectiva, formando estruturas que lembram escadas tridimensionais. As linhas se curvam em diferentes direções, criando sensação de movimento e profundidade,
e culminam no número e título do capítulo em tipografia preta. Comprei um café e me sentei. Se não me engano, tinha um Porsche e um filho gay. Morreu de alguma doença e desgosto. Outro pegou Covid e foi para UTI e sobreviveu a custo, mas foi maltratado pela enfermagem. Depois disso, seu rosto sumiu dos encontros, não sei. Reage pouco, não manda mensagem. Alguns são bem-sucedidos e felizes, e nunca tiveram uma crise de identidade. Tem um que lava a alma e se faz bem tocando mal seus covers de rock de verdade. Outro sofria de pânico, perdeu emprego, melhorou, arranjou novo, surtou e está de licença não remunerada. Um repõe testosterona e tem personal, deixa a Namo em casa e vai solteiro ao sarau. Tem o redator frila, pai de família, síndico para garantir renda. Investe em fazer de escrever histórias uma carreira. O Pudim era rico e motociclista e, no final, levava o uísque para o bar e escondia debaixo da mesa. Tem o que manda memes e odeia muito o fato de que o mito ainda não esteja na cadeia. Outro posta em excesso e amarga o destino intolerável de rever um ex-presidiário no palácio. Os que parecem mais equilibrados em geral fazem natação ou andam de bicicleta. Magros correm, puxam ferros, fazem pilates, água com gás e limão espremido em copo à parte. Gordos, sofá, cervejinha, carne, sal e se empanturram, e só empurram com a pança a saúde. Pelo menos um se automedicou por anos com cannabis e até hoje curte um som de alaúde. No canto superior da página esquerda, a ilustração apresenta, sobre um fundo predominantemente negro, silhuetas brancas de garrafas e objetos de diferentes tamanhos e formatos dispostas em uma prateleira ou balcão que sugerem um ambiente de bar ou café. Gastura de uma geração. Eu podia estar assediando alguém e achando que é brincadeira. Eu podia estar te perguntando se é pra ver ou se é pra comer. Eu podia estar fazendo um podcast, mas estou aqui buscando versar de algum jeito, conversar a respeito de seres tão héteros à beira do cancelamento, boomers, alguns bem cínicos, muitos apenas perplexos, tipo a revolução das mulheres, as hostes LGBTQIAPNs, ódios e demandas represadas, leis hostis parecem exagero. Tipo, não poder mais beber e dirigir, não poder mais dirigir sem cinto, que nem a gente sempre fazia, e ninguém nunca morreu por isso. Morreu, sim, contém ironia. Respeito é bom, o tema é vasto, e rir arejava o ecossistema. Eu podia estar xingando alguém no Facebook, eu podia estar passando fake news pelo WhatsApp, eu podia estar fingindo completamente uma dor que eu devera sinto, mas minimamente versejo em meio às maiores mudanças da história da humanidade. Desejos apequenados de quem conheci criança e hoje vive entre a meia e a terceira idade. Como fazer poema sobre quem já parece gasto de toda possível poesia? Esqueça o sonho. Ser grato pelo que se tem é se contentar com pouco? Existe faixa abaixo da qual a vida não vale a pena? Há um teto acima de onde perder o sossego é besteira? Ou é expandir para sempre, cegamente querer tanto fudido, cagado e doente, quanto rico, sorridente? Cada cabeça uma caveira, cada vivente um entrevero. Venho do almoço nos velhos, solar sábado, ar de inverno. O azul do céu desenha as árvores pelas calçadas da água verde. Se um dia sonhei diferente, não lembro, nem quero. Na página à direita, centralizada, uma ilustração de fundo negro,
onde se destacam duas figuras humanas estilizadas com rostos brancos e olhos escuros, sentadas uma ao lado da outra. As figuras parecem estar em um ambiente urbano abstrato, com elementos fragmentados ao redor delas, que podem sugerir construções ou espaços arquitetônicos. Segunda parte. Heresias. Na página esquerda, uma ilustração com fundo predominantemente preto, uma figura estilizada de rosto branco semelhante a uma máscara aparece centralizada. Do centro dessa ilustração saem as mesmas formas ondulantes de linhas paralelas semelhantes a escadas, que cobrem metade desta página e da página à direita. Estas formas ondulantes fluem da esquerda para a direita, criando curvas que dão sensação de profundidade e movimento, e culminam no número 2 e no título do capítulo. Ave Padre. Ave Padre Adelir do delírio, São Ícaro de Balaão, vogai por nós entre as estrelas do mar, no sal da imensidão. Sai de Paranaguá, entra pra história, uma ideia na cabeça, um tal de GPS na mão, um santo, um tanso, um mártir visionário, além do bem, do mal e da razão. Graça atingida. Nesta antes do colégio Capela Santa Maria, agora reinventada plateia e palco para um icônico e muito burlesco espetáculo de performances cômico-pianos sensuais, só depois já do terceiro ato de striptease eu relaxei enquanto ex-aluno marista, que em 1970 e tantos aqui primeiro comungou, sem mascaróstia. Cabaré no espaço de remota catequese, acesas chanas rebolavam suas rabas, a drag esmerilhava Chiquinha Gonzaga e a Virgem Maravilha tudo abençoava. Outro dia da criação. De novo é sábado. Há uma hashtag bombando e um cometa escondido. Há uma rede que possibilita e lucra. Há fome e banquete, repetição e novidade. Há o desejo por um dia de sol novamente em Curitiba. 1, 2, muitos. E mesmo a sombra da seca climático mutante e da culpa de querer sol em vez de chuva módica. Sol que é pai, mas que talvez nos queime a todos ou mate de sede. Não chamo de padrasto, pois o do meu filho é super boa gente, e cujo calor faz a beleza florescer e apodrecer o lixo de toda tristeza na terra e o cansaço disso tudo na cabeça. Da janela aberta acena a barra da cortina e vê-se um dia meio cinza, a 17 graus, que lindo. É sábado e os astros giram governados sabe lá o bom Deus por quem. As semanas voam, levando mensagens lidas e não lidas. A morte existe, a vida gera, amor sustém. Na página direita, uma ilustração aparece na metade superior. Nela, um fundo preto, com linhas brancas irregulares e diagonais se cruzam em várias direções, como feixes de luz ou estilhaços. Uma pequena forma que sugere um olho humano surge por trás dessas linhas. Abordagem virginiana do calendário gregoriano. Corpus Christi, que diabo é isso? Pesquisei e já não lembro se o motivo é alegre ou triste. Fecha o bico e faz a mala, não pensa muito nem fala. Corpus Christi. Da Wikipédia ao Vaticano só complica, melhor deixe. Era o de ganhar chocolate? Dar presente? Comer peixe? Não, é assim. O senhor vai reto, passa o domingo de Pentecostes, que é logo ali, 50 dias depois da Páscoa, quando o Espírito baixou entre os seguidores, até chegar na quinta-feira, passado o domingo da Santíssima Trindade, e pronto, Corpus Christi. Lembrei. Na infância era dia de estar em Itajaí com os primos, no quintal da casa da avó, fazendo tapetes no chão, com a serragem colorida catada das ruas decoradas para a procissão. Corpus Christi. O Estado é laico, o feriadão existe. Se não inspira tanto pela história, cai na quinta,
sempre empolga, trampolim abençoado para 4 dias de folga. Dona Graça deu-me a luz e a sombra, com elas me abraça. Terceira parte, transformação. Na página à esquerda, sobre fundo branco, ocupando toda a parte superior, uma ilustração com fundo predominante preto, do qual se pode distinguir um rosto estilizado de uma pessoa gritando. Da metade inferior da página, partem os mesmos padrões anteriores, de linhas que formam estruturas ondulantes e criam a ilusão de profundidade e movimento. Estas linhas se expandem para a página à direita, e culminam no número e nome do capítulo, em fonte preta. Dia da Terra. Túmulo dos somos, do gordo e do magro, do índio e do agro. Berçário de humus, de pólen, polenta, bactérias e santos. Mundo sem canto, corpos e líquidos fazem-te leito. Motivo de sangue, de guerra e de seita. Nave e hotel. Chão para quem me beija. Queda para quem vem do céu. Um Manuel, um Mateus, um William, um Carlos e um cavaleiro andante entram num bar. Melhor deixar a mesa posta, como dizia Bandeira, para a hora que aquela jaguara que não se deseja chegar de repente. Imagem de uma cabeça sobre a bandeja. Mateus 14 registra Salomé e São João Batista. Quem era? Sua cara virada numa caveira, como dizia o coveiro a Hamlet no cemitério. Ou as 5 braças de fundo, algo rico e estranho que vai se formando. Segundo Ariel na Tempestade, o cadáver transmutante do papai de Ferdinando. No meio da estrada, pedra ou monstro marinho e acaba-se o mundo. Itabira, agora apenas uma selfie no perfil de um dolorido Andrade. Moinho amigo, faz farinha, é amigo, diz o vinho ao pé do ouvido de um Quixote já mamado. Leio e esqueço. Bebo, recebo e ofereço. Vida, momento liso, curta o caminho. Veio do nada este aviso. Dias difusos. O céu é cinza e respiramos a atmosfera das nuvens. Mas Eros e Tânatos pesados dificultam qualquer movimento. Vontade de morrer ou prazer, sem paciência de negociação. Semideus bastante burro, aprisionado num corpo mortal. Morro acima a pedra empurro, e vai rolar tudo igual. Flux. Feel through. Seixos filtrando o rio. Paciência das rochas, anciãs, firmeza da água. O turvo nutrindo o leito. Limo e clareza. Fiat lux. Lembrete. Dedo a dedo, tecla a tecla, tarde ou cedo, uma letra ganha a tela e outra deixa de ser secreta, o movimento vence o medo e a estrofe brota. Código-fonte. Por que fazer este livro, afinal? Para que abrir este flanco? Não sei, mas a voz das sibilas, Lucifera e Libélula, suscitou um estralo quântico entre o onfalo e a pineal. Algo sobre beleza, a vida em branco e passar a limpo. Sim, levar um empreendimento à frente não garante Olimpo. Mas vivo mais, parece, se receio liga com recreio e sina. Vibra um calor no peito, ouvir sinais, buscar discernimento. Tocar a mão na bica ou veio de onde ainda mina encanto.
Aqui no fim da linha ou meio, experiência de não ter morrido. Vai que até experimento a tal tadalafila de que falam tanto. Monumento ao cachalote desconhecido. À luz de vela fina e grossos dicionários, cismando ao pé de Aurélio e de Caldas Aulete, entre o cetim e o cetínio dos tecidos, cetina, essa matéria estranha, espermacete. Candela velha escalavrada a graça massa cerebral do cacharréu lanhado, exausto, caçado, liliputizado um tal colosso, mamífero marítimo matado monstro. Por não poder passar sem ar, senhor sereio, de lula empapuçado que nem uma baleia, morreu frechado por arpões de açorianos. Que ideias, tácitas em cetáceo encéfalo, vieram à tona e produziram chamas, iluminando secas cabeças humanas? Vento magnético branco. Na sombra do teu aroma, senti que rumo um amor toma. Trilhas cheirosas de espinho, lamas, flores de lótus no caminho. Seguindo o trecho eu amanheço, o corpo leve, a alma pelo avesso. Líquido e certo. Quando eu evaporar, não precisa derramar. Tudo está no seu lugar, tudo em movimento, nada num momento. Quando a vida me chamar, não precisa reclamar. Eu adoro viajar no sopro do vendaval. Posso precipitar toda uma situação e molhar seu rosto. Pleno mês de agosto, um grande aguaceiro no sertão. Se o rio transbordar, ninguém vai conseguir deter. Quando o gelo derreter, não precisa se esconder. Eu vou inundar você como um sentimento que brota de dentro, onda que vem te buscar. Esse poema foi originalmente criado como letra para a música Marcas d'Água, parceria com Lilian Nacarrodo. Nos vemos do outro lado. O que se perde na tradução? O que se deixa numa mudança? Folhas no chão, lágrimas de uma criança. O que se ganha beira a míngua. Restos de voz trançados, largando o ouvido, um novo escuro esclarecido. Ao fim parece uma inauguração, rastros de uma contradança, música nas entrelinhas, sabores na ponta de outra língua. Quarta parte. Corpo. Na página esquerda, um conjunto de silhuetas negras e brancas de figuras humanas estilizadas com braços erguidos, como em posição de celebração ou protesto. Acima dessas figuras, destaca-se uma silhueta preta maior, sobre fundo branco, de uma forma que sugere um cavaleiro. Do centro da página, partem os mesmos padrões anteriores, de linhas que formam estruturas ondulantes. Estas linhas se expandem em curvas, invadem a página à direita, e culminam no número e nome do capítulo, em fonte preta. Falange veterana. À espera do ortopedista do plano de saúde, o medo do diagnóstico transpassa o celular e me pega na mão. Por que raios fui tão rude e leviano ao apoiar meu peso nas falanges de supetão para bisbilhotar por cima daquele portão? Porque podias, meu anjo, e, graças à la vida, respondem minhas palmas coladas em oração. Elas que já lamberam longos corrimãos públicos, buscaram chaveiro em privada, levaram choque em chuveiro, fizeram dinheiro do nada, serviram de nadadeiras, afagaram e apedrejaram, tiraram lixo e soltaram pipa,
seguraram moça e água de cachoeira. 6 décadas quase de uso me olham fundo e acolhem o frágil paciente confuso. Tem como arrumar? Vai ter que operar? Eu posso pagar? Ouço meu nome e antes de levantar, parece que ainda vejo ao lado do anelar bem inchado, acenando para mim, a gratidão por tudo até hoje. A fé que vai dar tudo certo, um e outro polegar opositor, mas os outros dedos, todos a meu favor. Viver para sempre, um. No cardiologista dos meus velhos, ela 83, ele 91, primeira consulta do nonagenário após seu segundo cateterismo. Os dois juntos à mesa do doutor, que explica os resultados e as futuras angioplastias. Só uma incisão no braço, entra o catéter com o balão, larga o estentezinho e salva o dia. Acrescentando que, até pouco tempo, abrir-lhe-iam o peito com um corte longo, que lhe daria várias semanas de oportunidade de pegar uma infecção hospitalar, além de lhe custar os tubos. A audição do meu pai está boa, a memória é que esboroa. Mesmo aqui de trás deles, olhando de perfil sua expressão, já sei que ele não lembra mais porque está aqui. Quem será esse médico que fala tanto e parece conhecido de algum lugar? Minha mãe ouve quase nada e detesta a ideia de usar aparelho. O que não escuta, lê nos lábios de quem conversa com ela. Mas esses dias esteve no oculista, está com uma mancha preta na parte de baixo da vista. Viver para sempre 2. Na saída conto a eles o que ouvi do especialista, como se fosse o língua de um bandeirante paulista. Língua recém-conhecido no livro do mestre Galindo, sobre o nosso pó latino. Língua, esse poliglota do Brasil colonial, bravo intérprete geral entre clérigos e indígenas, negros, escravos e piratas, caçadores e assassinos, ele mesmo aventureiro ou prisioneiro cativo de um Jorge Velho da vida, servos, garganta e ouvidos. Eu, entre o médico e os velhos. Viver para sempre 3. Graças ao assistente artificial gente boa e grande modelo de linguagem que agora trabalha comigo, pude acompanhar o par à clínica e na volta ainda deu tempo de trocar uma ideia e produzir para quem me ajuda a pagar contas. O destino, Deus, o acaso, os astros, o túnel do tempo e os meus atos materializam-me em 2024, de um lado perto dos velhos, de outro ajudando no parto das primeiras máquinas emancipadas. Fadas, filhas de servidores e robôs, que em tcheco quer dizer escravos, elas se comunicam, evoluem, multiplicam a velocidade da ociosidade humana e o espaço para respiração ou ansiedade. Arrumar o que fazer. O mundo, uma loja de cristais, e os elefantes, ou magros, 50 a mais, batem cabeça pelos cantos. Por quê? Por quê? Por quê? Ligue a playlist, se ajude, que iramos saber do que pode dar certo. Respeito e saúde, perder a barriga, só um exemplo, e os preconceitos. Ou morrer nesse intento, gota a gota no deserto. Serviço para o resto da vida. Senhor Potencial. Quando atravesso o espaço, até as maçanetas o seguem, ondulando como quadris e mãos de dançarinas havaianas. À noite, o morcego, o tucano à tarde, e de manhã borboletas batem asas, saudando sua presença. Cachorros simpatizam com ele, ou o estranham aleatoriamente, misteriosamente. Assim que vem seu olhar, crianças de menos de 2 anos começam a brincar de se esconder,
cobrindo os olhos e esperando sua voz perguntar por elas. Pessoas que contam muitas histórias de si mesmas, emendando uma na outra sem dar brecha, amam capturar sua atenção. Força da natureza e fraqueza, vazio e ímã, sem entender nada, vai pela vida exalando essa energia, a maior parte desperdiçada. Tire sua cabeça do caminho. Enfie o dedo em um vaso de flores, abra a janela, ande descalço na grama. Se não quiser abraçar uma árvore, pelo menos olhe bem para ela. Mais que uma planta, uma comunidade. Erga os olhos, veja a lua e o clarão que ela derrama. E se não der, saiba, ela está lá. Procure sentir por trás dessas nuvens, refletindo o sol. Não é nada pessoal. O importante é conectar com a natureza, além, fora da bolha da sua pele. Só se ligar e respirar. E desligar e respirar. Se distrair, se religar. 1, 2, 3 vezes. Barriga solta. Conta até 4. Inspira bem grande pelo nariz. Segura contando até 4 e solta com calma pela boca, contando até 8. Repete por 5, 10, 20 minutos, de manhã e à noite. E me conta aqui nos comentários. O corpo falado. Papo de coach ou coacho de um velho sapo arrependido, pós-síndrome do túnel do carpo e do susto de não conseguir alcançar os próprios sapatos. O dia todo agora a cagar a regra e a rotar o próprio nome ao pântano, testemunhando de seu próprio canto, romance seu de formação, com arco dramático em forma de poema. O corpo alternativo. Os tempos loucos de jovem em esforço concentrado, apto apenas a TV, cinema, livros, idiomas. Até tentamos algum yoga, tai chi chuan, malabares de fogo, qualquer coisa sem competição. Ativos atletas e esportistas nunca foram minha turma. Futebol, joguei muito de botão. O corpo tratado. Sortudo, passei dos 50 em relativa ignorância corporal até que as dores me levaram ao ortopedista, ao anti-inflamatório, à fisioterapia, ao alongamento, a entender que meu corpo é normal, igual ao de qualquer pessoa. Tende a gostar de atividade, prefere ação à ansiedade. Menos disciplina que jornada. Não deu hoje, tudo bem, começa de novo, e outra vez, sem nervoso. O alvo é estar nesse rumo, mais pragmático que virtuoso. O corpo assumido. Demorou, mas caiu a ficha. Um jeito antigo de se ligar. Fazer força é coisa boa. Logo cedo, movimento, banho frio, desinflama, água, café e mais água até passar meio-dia. O alvoroço na cabeça acalma. O peito afrouxa. A paciência espicha. E nasce de verdade a chance genuína de um bom dia. Sweet, sweet, olho de sogra. 1/7. Chegou ontem para passar o Natal e na manhã seguinte, ainda em jejum, a mãe de sua companheira o pica e ele fica
pré-diabético. 2/7. De lá para cá, nunca bebeu tanta água. Tem praticado agachamentos e flexões de braço apoiado em camas, bancos, em lugares públicos, degraus de piscina. Abriu negociações com o celular, baixou diversos aplicativos. Parece que o caminho, a verdade e a vida devem dar 10.000 passos por dia. 3/7. O marido pediatra de uma prima, da filha de seu sogro, disse que se trata de marcar um teste de tolerância à glicose, porque esses aparelhinhos de medir em casa não vale nada, viu? É dose. 4/7. De qualquer forma, já no prazer do açúcar, sente uma coisa menos amada. Um gostinho de adeus antes da última colherada. 5/7. Isso vai durar? Não sabe. Você vai? 6/7. Desde jovem, devoto da Igreja da Cobra de Esculápio, na linha do profeta Hipócrates, segundo o qual, até em certo ponto, ter saúde é propósito e evita hospital. Pelo que entendeu, falava grego, alimento, remédio, remédio, alimento, e a disposição de desistir do que te faz mal. 7/7. Embalado pela data, mera ilusão natalina, num exagero de imagem, vê a picada da sogra como piscada divina. No indicador, a sangria, bênção disfarçada. Tipo para os reis magos, o brilho da estrela guia. A natureza das baterias. Quando do nada eu me pegar de novo no negativo, lembrar. Bem no centro deste organismo tem um mecanismo tradutor de energias. De um lado entra a melancolia, lambe ossos, murcha hemácias, tudo quer engolir. Até que chega ao pedaço de espaço peculiar, onde ressoam e ecoam versos do monstro Pessoa, ele mesmo e os heterônimos, fazendo vibrar as fibras do músculo de nome Psoas. Num relance, faísca pulsa de mais uma chance. Ah, é verdade, ainda estamos vivos. Inspiro fundo e expiro. Aprecio e agradeço esse dispositivo. 5ª parte. Não sei nem se fica bem. Na página esquerda, uma ilustração de uma estrutura angular preta, que lembra um pedaço de um portal, passagem, ou até um monitor de computador, de onde sai, por uma fenda, uma multidão de silhuetas humanas negras em movimento descendente. Estas silhuetas parecem escorrer como um líquido para o centro da página, de onde aparecem os mesmos padrões de linhas que formam estruturas ondulantes das ilustrações anteriores. Estas linhas se expandem em curvas para a página à direita, e culminam no número e nome do capítulo, em fonte preta. Ivanhoé no corpo de um tiozinho em 2025. Empoderado pela pia monstra que resta vencida, minha armadura reluzente são nossos talheres no escorredor, e as panelas todas penduradas, cabeças dos meus inimigos. O sono salvo da pia donzela de raros ouvidos. Ao fundo, o doce som que embala qualquer um que o ouça. Outra pessoa está lavando a louça. Estende ela o corpo relaxado e dorme uma soneca boa, embaixo da janela e seu ruído. Ela é uma viagem. A canga na areia, biquíni de bolinha, ela lia a Odisseia, certa cópia antiga de uma história grega velha como a vida.
mulher de antenas, atenta, bebericava, caipira e praia. Sotaque de Piracicaba. Esse Aquiles aqui é o do calcanhar? Suave no sol morenava a cor dos avós lá de Okinawa. Beira do mar, Ítaca, Brava, Camboriú, amar é um lugar comum. Você, Robocop, meu coração. Quando eu reclamei que o celular não estava reconhecendo minha digital, que ainda ontem eu tinha sido convencido por ele mesmo a usar como identificador biométrico para acessá-lo, não era para você responder com racionalidades evidentes, do tipo: você tentou em vários aplicativos e não abriu? Deve ter dado algum problema quando você gravou sua digital. Comentário que meu coração entende como: você deve ter feito algo errado. Não, não fiz. Tanto que o celular me disse que estava tudo certo. Com sucesso. Agora eu ponho o mesmo polegar na mesma tecla e ele não reconhece de jeito nenhum. Por que as pessoas partem do princípio que a outra pessoa é quem tem culpa, não a tecnologia? Por que essa súbita falta de solidariedade humana e excesso de cumplicidade e vontade de intimidade com um aparelho? Enfim, esse tipo de mal-entendido com máquinas, esse efeito ED 209 do primeiro Robocop, isso preocupar-me-ia se eu me ocupasse de fato com a singularidade que vem por aí. Mas há perigos mais imediatos. E de você eu esperava mais, meu amor. Hoje, meu corpo junto do vosso é um milagre na praça. Às vezes acho que posso, às vezes fico sem graça. Mas já que estamos aqui, vou me deixar existir. Hoje acordei, inspirei e ouvi sua voz dentro da minha cabeça. Meu corpo sente saudade. Hoje a cidade cresceu mais um pouco. Mais crimes medonhos, mais gente, mais sonhos. O grande corpo cidade é um organismo complexo. Esgoto, trânsito, amor, dinheiro, trabalho e sexo. E fica só quem quiser. Melhor saber o que quer. Hoje não lembro se já te falei que te amo. Amor na boca do povo é muitas vezes engano. Nem ligo e te digo de novo, te amo. Sexta parte. Música. Na página esquerda, a ilustração em preto sobre fundo branco destaca na parte superior central uma criatura que lembra um pássaro. Esta criatura parece estar sobre um aglomerado de formas abstratas e fragmentadas que formam uma massa escura e texturizada que ocupam toda a página. Da parte inferior da página, partem os mesmos padrões anteriores, de linhas que formam estruturas ondulantes. Estas linhas se expandem em curvas, invadem a página à direita, e culminam no número e nome do capítulo, em fonte preta. Enquanto anoto mentalmente. Enquanto anoto mentalmente mais uma besteira que alguém diz na TV ou na internet, pessoas da geração do meu filho estão se divertindo no TikTok, ou inventando dessalinizadores de água, movidos à energia solar, antibióticos de precisão, foguetes que dão a ré e pousam de volta vindos do espaço em uma balsa sem cabeça no meio do mar. É doce morrer no reclamar, 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 reclamar. Ó doce amargo, reclamar salgado. Quanto do teu sal são lágrimas de preguiça e falta de curiosidade? Valsa. O que a fluência lava que leve a dor? Pavor de água, vapor de fogo, o corpo as regras do jogo. Condensação, acendimento, condescendência.
O que o calor eleva, acenda a flor. Ó leis da física, ó musas místicas, é bela a pétala orvalhada deste amor. Na música. No começo era o medo de errar, eu nunca me esqueço. Depois veio o alvoroço, fez o velho virar moço e se jogar. Peito aberto no meio da vida. Deixa eu sorrir, deixa eu cantar, deixa eu subir, assobiar. Transformar em fina flor uma antiga ferida. Para parar de reclamar só tem um jeito, é começar. Troca o peso dos ombros por asas pra gente voar. Simplesmente voar. No começo era o medo de amar, mas foi agora há pouco. E um salto desperta, momento de se entregar, coração confiar, atenção na corrente e no vento, uma nave no meio da música, navegar. Esse foi originalmente escrito como letra para a música Começo, em parceria com Demian Garcia. Obituário em construção. Pense num cara grisalho, expectativa de vida estendida. Já tentou até day trade, buscando renda passiva. Ganhou menos que perdeu dinheiro. Pense num cara falho, entre o desemprego e o destempero. Sujeito sem pet no mangue, para quem ninguém dá bola. De vez em quando ele invoca, dá um perdido nas redes, afina no laptop a viola e no sofá da sala mata a sede, mandando umas do Neil Young, um guitá-guitá, um ouro de tolo e uns clássicos do Zé Ramalho. Tempo bom. O sol é um faraó sobre a segunda-feira em Curitiba, onde o clima temperado hoje é desesperado. Essa lua é um farol de fogo, bafo quente de Akhenaton no cangote o dia inteiro. Um ar egípcio, estátua a araucária. No Cairo deve ser assim, ou assado. Sem chá gelado não há cristão que aguente, nem muçulmano provavelmente. É segunda e de novo o povo volta às suas pedras, cada polaco no seu malho. Boa semana, boa sorte, bom trabalho. CD do Olodum no talo e vamos em frente. Na página direita, uma ilustração apresenta duas cenas paralelas, dispostas uma acima da outra, como em quadros sequenciais. Na parte superior da imagem, há uma linha horizontal que representa uma praia ou linha do horizonte. Do lado direito desta linha, há uma silhueta preta que sugere uma pessoa carregando uma prancha de surf. Esta figura emerge de uma massa texturizada e escura, que parece representar rochas ou vegetação. No céu acima da linha do horizonte, duas pequenas silhuetas de pássaros em forma de V voam. Na parte inferior da imagem, repete-se uma composição similar, com outra linha horizontal. Nesta cena, ao invés da figura com prancha, vê-se a silhueta de um inseto, similar a uma libélula, ou ser alado com duas asas parecidas com a prancha de surf da figura de cima, voando próximo à mesma formação escura e texturizada do lado direito. Mais um pássaro em forma de V aparece voando no céu desta segunda cena. Sétima parte, rã cinza. Ocupando todo o canto superior da página esquerda, uma ilustração com um retângulo preto que moldura um rosto parcialmente visível, mostrando olhos semiabertos que fitam diretamente o observador. O rosto aparece como uma imagem granulada ou texturas que poderiam remeter a linhas de expressão ou cicatrizes. Do centro desta página, partem os mesmos padrões anteriores, de linhas que formam estruturas ondulantes. Estas linhas se expandem em curvas, invadem a página à direita, e culminam no número e nome do capítulo, em fonte preta. Zenão, marido de aluguel. Essa semana quero arrumar a porta do armário da cozinha.
lavar o carro por dentro, que está imundo, e arrumar aquela porta do armário da cozinha. Lavar e secar as roupas na secadora, tem chovido um monte. Lavar o carro, que está um lixo, e arrumar ali aquela porta do armário da cozinha. Tirar as cochonilhas da rosa do deserto, lavar e secar as roupas na secadora, porque só chove, dar uma geral no carro que passou da hora e arrumar essa portinha ali daquele armário na cozinha. Pendurar os quadros que ficaram prontos, livrar as plantinhas dos bichinhos, lavar e secar as roupas na máquina, que no varal fica tudo com aquele cheiro, desenrolar um banho na nave e ainda essa semana sem falta arrumar a porta daquele armário que fica ali debaixo do tampo da pia da cozinha. Dar um jeito no sifão da pia do banheiro não vazar na saída, pendurar os quadros. Natal no tempo da peste. A saúde vai bem e isso é o mais importante. Não vou reclamar do trabalho. Não vou reclamar da idiotia generalizada nos lugares onde humanos demais se reúnem. Não vou reclamar da merda da pandemia. Não vou reclamar da dor no joelho. Não vou reclamar da dor no ombro, nem do ciático. Não vou mandar o governo nem a oposição para um lugar muito ruim. Não quero isso voltando para mim. As pessoas que eu amo estão mais bem do que mal. E isso que conta. Podia ser muito pior. Eu podia não amar ninguém, nem nada. Não vou reclamar da besteirada nem da falta de privacidade voluntária das pessoas que reclamam das ameaças à privacidade que as redes sociais representam. Não vou reclamar de que palavras como relevância, conteúdo e assertivo tenham mudado de significado. Tudo muda. Foi-se o tempo. É tudo apenas uma irritaçãozinha comum nessa época e situação para pessoas na minha fase. Boas festas, quem for capaz. Destreza. Ambidestro, destruo, para dentro e para fora, para frente e para trás, para baixo, para cima, à direita e à esquerda. Vou destruindo tudo, pontes, portos, certezas, fim de mundo, até sobrar só o céu, a terra e a tristeza. Oitava parte. Epílogo. Ocupando quase toda a página esquerda, a ilustração em fundo preto contendo formas irregulares brancas que criam um padrão abstrato, semelhante a fragmentos ou recortes dispersos, como um efeito de vidro quebrado. Do centro da página, partem os mesmos padrões anteriores, de linhas que formam estruturas ondulantes. Estas linhas se expandem em curvas, invadem a página à direita, e culminam no número e nome do capítulo, em fonte preta. Jano, tu podes ser famoso, mas janeiro é mais tinhoso. Um passinho para trás, descolar e olhar o presente. Um passinho para frente, e a gente já em outro lugar. Você pode se apaixonar ou largar desse cara covarde. Passinho para frente. Viajar e aprender a falar grego, ou se calar sem alarde. Passinho para trás. Pode que role outro emprego ou outras fontes de grana. Passinho para frente. E depois de uma bela noitada, perde a carteira e o dinheiro. Passinho para trás. Otimismo, please, nesta virada. Vem aí um ano novo inteiro. E quando encontram uma carteira, a maioria das pessoas devolve. A internet está aí e os problemas, prazeres, horrores, dilemas, todos do mundo te esperam. Quer você queira ou não queira. Querendo é outra viagem. Coragem do resiliente. Passinho à frente, passinho à frente, passinho à frente. Engajamento.
A soberba cultural é a face culta do mal. Meu amor não é juiz, minha lei é natural. O orgulho da ignorância é uma forma de caretice. Esqueça tudo que eu disse e entre comigo na dança. Representação. Estranho o ato de representar alguém com um projeto de representar uma geração. Cabra jurado para gerar um objeto válido, representante literário de um recorte demográfico. O que poderia dar errado? Mas a proposta é essa mesmo. Representatividade, hétero, 50 a mais, de alguma forma. E contrapartidas. E seja o que Deus quiser. Ou a deusa. Fora as coisas que a gente não sabe que não sabe, tem coisas que a gente, a essa altura, já sabe que não sabe. Sopro cardíaco. Assumir de coração, partido, remendado, repartido. O intento inventado com o benefício da dúvida. Criar um conjunto de inutensílios como produto de utilidade pública. Nau identidade. O bojador, além do qual queremos passar, sempre muitas imagens épicas. Aqui é bífido. A impossibilidade básica de se falar por alguém fora si mesmo, e olhe lá. 2. A inevitabilidade demográfica de trazer marcas coletivas na voz, independente de querer. A partir daí é que buscamos a língua cobra, nossos descobrimentos. Ansiosos, armamos o bote e zarpamos, repletos de vento, levando a sério o projeto, mas na real, mais pelo rolê. Perfil no instante. Risco de foguete, arco de navio, rodopio de planeta caindo em frente. Já dá para ver o alcance de metade das escolhas, encolhas e coragens. Tudo agora trajetória. Ano após dia, dia após ano, pouco a pouco desenhando uma vida no espaço. Voo do macaco-abelha, descendente de uma ameba. Caco cego de uma estrela, indo para cima. Carta pós-fácil, geração Zonza. Ave Ricardo, cheio de graça, entrei no teu livro esperando de antemão a poesia palhaça, pois que és da liberdade e do humor um antão. Sabia que em ti também não haveria mordaça. Eu que te conheço desde os idos dos anos 80 do século passado, intuía que aqui encontraria um poeta libertário e endiabrado, que leitoras e leitores admire, exercitando o lirismo dos loucos, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Ricardo, tua poesia não é para poucos. De primeiro pensei, todavia, que ela não me representaria, visto que ganhaste do Estado o incentivo para escrever um livro da geração masculina cis, branca, hétero, 50 mais representativo, e que, portanto, neste caso, um distanciamento existiria. Qual não foi minha surpresa ver-te escrever com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, alá narrador machadiano de memórias póstumas de Brás Cubas, deixando entrever que os limites de geração, cor, gênero, derrubas, implodindo por dentro a própria noção de representatividade e os privilégios de que a tua subjetividade histórica é centro, como fez o bruxo do Cosme Velho, com seu, para dizer como tu,
cínico e perplexo personagem. Deste modo, assim como diante do espelho, fazendo-nos visualizar numa miragem o estranhamento de que é dotado o ato de representar, que tanto pode ser o de fazer às vezes de alguém ou de um grupo, como no próprio drama da vida o de atuar, testemunhando de seu próprio canto, romance seu de formação com arco dramático em forma de poema. Em Geração Zonza, a jornada do anti-herói se realiza como marco de um romance de formação em que a travessia é o lema, cujas 8 partes, do prólogo ao epílogo, em clivagem, revelam um poeta narrador, ora pelo citado estranhamento distanciado, ora se apossando do corpo aproximado, passando para além do bojador e vivendo seus anos de aprendizagem. Daí o diálogo intertextual com tantos autores fundantes, pois é fazendo parte desta linhagem, com sequências de versos delirantes, que dá para filosofar, brincar, debochar, fazer xiste, ficar triste, falar de família e de amor, na quinta parte nomeada significativamente não sei nem se fica bem e passim. Hoje não lembro se já te falei que te amo. Amor na boca do povo é muitas vezes engano. É preciso ter coragem para fazer uma poesia assim. Por isso tu, Ricardo, te perguntaste duvidoso: por que fazer esse livro afinal? Para que abrir este flanco? E as sibilas Lucifera e Libélula, respectivamente, Euzinha aqui e Lília Nacarrodo, musicista, pianista, companheira do poeta, respondemos que sim, que vai dar bom. Este é o oráculo profetista. Ao fim e ao cabo, tu que lá atrás ordenavas, tire a culpa por seu filho morto de cima de mim, agora possuis a leveza de anunciar. Troco o peso dos ombros por asas. É que já passaste do meio do caminho de nossa, tua vida, tendo o desplante de, como saída, criar um conjunto de inutensílios como produto de utilidade pública. Brasília, 17 de abril de 2025. Luciana Martins. Luciana Martins é autora de Lírica 75 miligramas, 7 letras, 2015, e Impropérios, Cotter, 2019. Geração Zonza foi composto nas tipografias Helvética Neue e Barlow, impresso seu miolo em Pollen Bold 90 gramas e capa em Pollen Bold 300 gramas, na gráfica Multigraph, em abril de 2025. Fim do miolo do livro. Ivanhoé no corpo de um tiozinho, em 2025. Empoderado pela pia monstra que resta vencida, minha armadura reluzente são nossos talheres no escorredor, e as panelas todas penduradas, cabeças dos meus inimigos. O sono salvo da pia donzela de raros ouvidos. Ao fundo, o doce som que embala qualquer um que o ouça. Outra pessoa está lavando a louça. Estende ela o corpo relaxado e dorme uma soneca boa, embaixo da janela e seu ruído. Curitiba, Lei de Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba. Prefeitura de Curitiba. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba. Prefeitura Municipal de Curitiba. Ministério da Cultura e Governo Federal. Contracapa em fundo preto.
texto em fonte branca, centralizado com leve inclinação para a esquerda. Na parte inferior, os 6 logotipos em preto e branco dos realizadores do projeto dispostos lado a lado. Contracapa em fundo preto, texto em fonte branca, centralizado com leve inclinação para a esquerda. Na parte inferior, os 6 logotipos em preto e branco dos realizadores do projeto dispostos lado a lado. No canto inferior direito da página, acima dos logotipos, um QR Code para acessar o audiolivro. Ricardo Schmidt Carvalho, Curitiba, Paraná, 1966. Trabalha com palavras, imagens e conceitos de comunicação desde os anos 90 em agências de publicidade e em projetos pessoais. Já escreveu e dirigiu vídeos, programas e interprogramas de TV. Há 23 anos publicou seu primeiro livro de poemas, Lascas, pela editora curitibana Medusa. Este é o segundo. Orelha da contracapa em fundo branco. Na parte inferior da orelha, texto da mini-bio em fonte preta. Acima do texto, uma foto em preto e branco do autor, um homem de 50 e poucos anos, pele clara e cabelo curto e escuro, barba rala, de camiseta escura, segurando um cookie.